Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:03 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até 19h30, muita informação e opinião aqui no Esporte em Debate. E você participa conosco. Fala, galera de hoje. Até o momento, quem é o principal jogador da Ponte na Série C? Opine 971021493. E até o momento, quem é o principal jogador do Guarani na Série C? Opine 971021493. Mesma pergunta, cada torcedor escolhe o seu time para responder. Pautas da Ponte. Na preparação para o próximo compromisso diante do Maringá, Ponte vai realizar um jogo-treino amanhã contra o SEV Hortolândia no CT do Jardim Olina. Depois disso, o elenco alvinegro recebe folga sábado e domingo e volta a se reapresentar na próxima segunda-feira. Aproveitando o aproveitamento da Ponte, jogando fora de casa, é mais do que o dobro do aproveitamento atuando no Moisés Lucarelli em 2025. Macaca soma 83% de aproveitamento distante de Campinas e 39% jogando no Majestoso. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Valentim está ameaçado. O que sabemos? Pautas do Guarani para o programa de hoje. Emerson, um dos poucos remanescentes do ano passado, fala sobre sua passagem e o seu momento no Guarani. Emerson elogia trabalho de Maurício Souza e fala sobre o início de Marcelo Fernandes no comando do Guarani. Emerson projeta duelo contra o CSA. Emerson Barbosa convoca a torcida para o próximo compromisso do Bugre. Apesar de ter sentido um desconforto no ombro na vitória sobre o Itabaiana, Rafael Bilu ficará à disposição de Marcelo Fernandes para a próxima rodada. Atacante já está recuperado e treina normalmente com o elenco. Vindo de 2 vitórias consecutivas, Guarani pode entrar no G8 já na próxima rodada. Para isso, Bugre precisa vencer o CSA
no Brinco de Ouro e torcer por um tropeço de Ituano, Náutico, São Bernardo e Floresta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes se destaca em números iniciais e tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras vence o Al-Ahly e fica perto da vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Verdão faz gols no segundo tempo com Flaco Lopes e um contra e vai aos 4 pontos no Grupo A. Próximo aniversário do Palmeiras é o Inter Miami de Messi e Suárez. Pauta 2. Corinthians promete esforço para segurar Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, mesmo com pressão por vendas. Em dificuldade financeira, Timão conta com transferências na próxima janela, mas não quer perder trio de astros. Multa rescisória baixa de atacante holandês deixa a diretoria em alerta. Pauta 3. Richard Rios atrai interesse de europeus e pode se tornar próxima grande venda do Palmeiras. O Atlético de Madrid, citado pelo jornal Esporte da Espanha como um potencial destino para o jogador após pedido do técnico Diego Simeone. Não houve um contato oficial do clube espanhol, diferentemente do Porto, de Portugal. Adversário do Verdão na estreia da Copa do Mundo de Clubes, a equipe já havia sinalizado a intenção de negociar, mas o Palmeiras não quer tratar do tema antes do término da competição. Com multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 632 milhões de reais, o Palmeiras entende ter segurança para uma possível negociação. Especula-se no mercado que os valores nesta janela serão próximos de 30 milhões de euros, cerca de 189,7 milhões de reais. Guarani tem 13,5% dos direitos econômicos de Richard Rios e também está de olho nesta negociação. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:10, Breno Beretta chega com o seu destaque inicial daqui a pouco. Hoje o Esporte em Debate tem a mesa de áudio de Lucas Pessoa, ele que também opera o Switch, equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a coordenação é de Gil Kleber, direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital.
não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O BRT está pronto. 36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 19, que é o código de área, e o número 974106068.
974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião, estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. 17 ou 20 no ar. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, equipe RB. Batista, eu sou a favor aí do Guarani usar jogadores do time principal na Copa Paulista. Inclusive, esse final de semana aqui não tem Brasileirão, jogar com o time principal na Copa Paulista. Deixa a molecada jogar o Sub-20, que se eu não me engano é amanhã. E no sábado ponho o time principal para ganhar ritmo, para ganhar mais entrosamento na Copa Paulista. Primavera é um time competitivo, deve ter uma boa base aí que subiu o Paulistão, então não vai ser jogo fácil. Então põe a boleirada para correr. Um abraço, Batistão. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Edivaldo, um abraço, muito obrigado. Quando o presidente Rômulo Amaro esteve aqui na Band e ele respondeu uma pergunta minha sobre essa questão de utilizar jogadores do time principal na Copa Paulista. E aí ele disse o seguinte, que foi feito um acordo com 8 jogadores do time principal para jogar a Copa Paulista. Então não são todos do time da Série C que podem ser utilizados no campeonato, na Copa Paulista. Ao contrário, pode ser. Se algum jogador se destacar na Copa Paulista e o técnico Marcelo Fernandes quiser, pode requisitar algum jogador da Copa Paulista para a Série C. Mas da Série C para a Copa Paulista, segundo o que nos informou o presidente do Bugre, só 8 jogadores, que foi feito um acordo com os empresários e também com os jogadores. Jogadores que foram contratados para a Série C, mas foi feito um acordo para disputar também a Copa Paulista. É o caso do Samuel, né, que o último jogo contra o Paulista fez 2 gols. Estava lá também o Baianinho, João Vitor, enfim, vários jogadores que estiveram atuando. O Justen jogou improvisado de zagueiro porque o Márcio Silva se contundiu. Titi, que é da base do Guarani, também estava lá e jogou improvisado de lateral esquerdo. Então não são todos os jogadores que podem jogar a Copa Paulista. É por isso que não dá para pegar o time principal e colocar nesse jogo contra o Primavera em Indaiatuba. E há também um limite de inscrição de jogadores. 28 na lista A, 28 jogadores profissionais, obrigatoriamente 3 são goleiros, e a lista B não tem limite, mas são jogadores da base que têm um mínimo de contrato com o clube de 6 meses. Então não tem limite, jogadores da base na lista B, mas tem que ter mínimo de 6 meses de contrato. Tá bom? Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, Breno, um abraço para você, boa tarde, diz aí, bebê. Oi, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, para falar a respeito do protocolo que foi paralisado o jogo do Palmeiras, né? Algo experimental, que está sendo experimentado nesse Mundial de Clubes. 17 do segundo tempo, em virtude do protocolo climático dos Estados Unidos, o jogo do Palmeiras, né, que estava vencendo por 2-0, o Al-Ahly, ele foi paralisado. Por quê? Porque esse protocolo prevê que a partida seja paralisada em casos
de raios e chuvas fortes. Aí o jogo ficou paralisado por um tempo, voltou normalmente, mas é algo bem interessante que pode começar a ser utilizado no mundo todo. Inclusive é um teste já para a Copa do Mundo do ano que vem, Batista. É verdade, ano que vem, Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Eu estava assistindo o jogo e, de repente, aí ficou uma dúvida o que é que o árbitro está querendo. Porque foi logo depois que o Palmeiras marcou o segundo gol. Até houve um pensamento, será que ele vai consultar o VAR? Mas depois ele foi até a beirada do campo, chamou os dois treinadores e aí comunicou alguma coisa lá. O Abel do Palmeiras ainda tentou um diálogo ali com o árbitro e só depois de um certo tempo é que conseguimos entender que ia ser aplicado o protocolo para numa situação como essa, né? Prevenção contra a tempestade. A preocupação é com raios. E aí achei interessante porque o estádio teve que ser evacuado. Os torcedores todos tiveram que procurar um abrigo seguro dentro do estádio e os jogadores, comissão técnica, também tiveram que ir para os vestiários. 45 minutos e aí retornaram e o jogo prosseguiu normalmente. Você já tinha visto algo parecido com isso, hein, Breno? Não tinha visto, Batista. Aliás, foi a terceira partida que foi suspensa, né? Em 3 dias. Na terça-feira teve o confronto do Sundowns e o Ulsan em Orlando. Teve o início atrasado, esse jogo nos Estados Unidos. E o Pachuca contra o Salzburg também teve o jogo adiado. O treino do Flamengo foi suspenso na quarta-feira pela ameaça de raios em Atlantic City. Essa é uma época com tempo muito forte, muito carregado nos Estados Unidos, então eles estão testando esse tipo de situação, porque vai que acontece, né, Batista? É meio raro acontecer esse tipo de situação, raio em cima de jogador, em cima de torcedor, mas vai que acontece no Mundial de Clubes, né, Batista? É que aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso, né? Normalmente acontece, é uma tragédia aí que os caras vão correr atrás. Então, Estados Unidos é um outro procedimento. Agora, é realmente complicado, né? Porque tava sol, tempo aberto, tem que evacuar o estádio e tal, sujeito a raios, tempestade, mas como? Onde? Tempo completamente aberto, mas é a prevenção. É assim que funciona, é a prevenção para evitar uma tragédia. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar
a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h26, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, até a janela, eu acho que o destaque era o Bilu, né? Que era o que salvava aquele time sofrível. Agora, depois que vieram essas novas contratações, eu acho que o centroavante é Bruno Santos, né? Brunão. O cara estreia fazendo 2 gols, já se destacou. E eu acho que vem mais por aí, hein? Um abraço. Abraço, JP de Moraes. Muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de texto e também mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 17h27. Bom, vamos falar do Guarani. O Breno Beretta esteve hoje no Estádio Brinco de Ouro e até participou ao vivo na tela da Band, nos Donos da Bola, direto do Estádio Brinco de Ouro. Teve a oportunidade de assistir um pedacinho do treino do Guarani. E aí, Breno, como é que foi lá a sua ida no Estádio Brinco de Ouro? Conta pra nós. E o Emerson Barbosa deu entrevista coletiva? Exatamente, o Emerson falou com a imprensa, já a gente vai ouvir alguns trechos do Emerson a respeito do que vem passando dentro do Guarani, do que se passa nos treinamentos também, do que ele pode falar, né? Mas você até citava, Batista, dos 15 minutinhos lá que a imprensa pode assistir e eu pude acompanhar, e até o ouvinte falou do Bilu. O que deu para notar? Eu aproveitei esses 15 minutinhos para notar que o Bilu está recuperado, porque ele saiu no intervalo do jogo contra a Itabaiana no último domingo, ele que foi uma peça muito importante no primeiro tempo, até porque depois que ele saiu, o time caiu bastante de produção, principalmente no segundo tempo, mas quando ele esteve em campo, a equipe estava atacando o tempo todo. E dá para notar, inclusive, Batista, quem puder acompanhar de novo o segundo gol do Guarani, que o Bilu é quem faz a assistência, ele nem vai comemorar, porque ele já estava com fortes dores no ombro, se eu não me engano, o ombro direito, porque ele caiu de mau jeito durante a partida, numa falta que ele acabou recebendo, e daí, é claro, o ombro ficou bastante dolorido, não teve condições de jogar a segunda etapa, mas hoje eu pude acompanhar ele treinando normalmente, ou seja, não deve ser desfalque para o jogo do próximo, não neste sábado, no outro, né, às 5 da tarde, quando o Guarani vai receber o CSA no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente está vendo imagens aí do treino de hoje, um calor muito grande, o sol forte, o treino começou por volta das 9h10 da manhã com 26 graus. É uma temperatura completamente maluca, né? Porque à noite faz muito frio, tem feito muito frio durante toda a madrugada e depois pela manhã, durante o dia, muito calor aqui em Campinas. O Emerson, que falou com a gente, ele inicialmente fala a respeito do momento dele no passado, né? Ele chegou numa situação difícil, o Guarani, que acabou caindo para a Série C, e agora ele vive um outro momento, um bom momento no Bugre. Vamos acompanhar. Cara, confesso que eu já vivi grandes momentos aqui, né? Como eu cheguei, eu falei, eu queria permanecer o clube, né? Queria estar ali ajudando, mas a gente estava passando por um momento difícil. Eu sei que sozinho não ia conseguir e eu também não pude, né, demonstrar dentro de campo ali, na fase que o clube estava, também não consegui ajudar, não consegui bem. Fui criticado e eu sei que faz parte, mas eu sabia do meu potencial, eu sei o que eu posso entregar. Trabalhei muito para isso e, graças a Deus, eu pude colher os frutos, né, no Paulista. Infelizmente, a gente não classificou, mas, você falando, né, no meu pessoal, eu consegui fazer um bom campeonato. A gente iniciou bem, eu, no caso, né, iniciei bem a Série C. Infelizmente, o Guarani, a gente não estava conseguindo os resultados,
Mas agora, começamos com os resultados e o individual vai aparecendo também. Quando o resultado não vem, infelizmente, ninguém presta, né? Mas quando os resultados começam a aparecer, o individual também começa. E eu acredito que tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Nosso grupo é muito bom, o elenco é bom. A gente só precisava encaixar, começar a dar essa dinâmica boa, e a gente tem feito isso, né? O Guarani está com confiança, o time está com confiança. Você vê no vestiário, os jogadores já estão com confiança, já estão bem mais alegres, estão motivados. E eu creio na classificação, a gente vai subir o time. Confiança e motivação, aliás, duas palavras importantes, até mesmo depois da chegada do técnico Marcelo Fernandes. O Maurício Souza não fez um campeonato paulista ruim, né? Mas o Emerson aproveitou, depois que ele foi questionado, né, para falar um pouquinho dessa diferença, né? Maurício Souza e agora a chegada do técnico Marcelo Fernandes. Vamos acompanhar. Cara, eu não tenho um A para falar do Maurício, né? Um excelente profissional. Quando ele esteve aqui, ele tentou extrair o máximo nosso aqui. Infelizmente, a gente não deu resultado, né? Futebol, infelizmente, quando não tem resultado, acontece esse tipo de coisa. E o Marcelo, quando chegou, ele conseguiu extrair, né, esse algo a mais nosso ali. E eu acredito que a gente poderia estar melhor ainda. Alguns jogos a gente bateu na trave ali. Esse aproveitamento poderia estar melhor. E como eu falei, a gente vem numa crescente evolução. Ô Batista, o início do treinamento de hoje, né, esses 15 minutos que eu pude acompanhar, principalmente os jogadores de linha, né, um treinamento em campo reduzido, os goleiros estavam treinando separado com o Arzu, que é o preparador de goleiros, mas esse trabalho em campo reduzido é muito importante para a situação de jogo, para tocar a bola rápido, para o jogador ter essa inteligência e também não ficar muito tempo com a bola nos pés, né? Uma outra situação que o Emerson falou na entrevista coletiva, eu até questionei ele sobre o CSA, até porque a Itabaiana é um time bem mais fraco do que o CSA. Itabaiana na zona de rebaixamento, né? Time que o Guarani venceu. Agora o CSA está lá em cima, está na 5ª posição, tem 16 pontos, até numa comparação com o Guarani. O Guarani hoje é o 12º, tem 11 pontos somados. E ele responde o que ele conhece, o que ele já sabe do CSA. Cara, eu confesso que a gente vai estudar mais a fundo sobre eles, né? Mas eu conheço alguns jogadores que estão lá, eu sei que é um time qualificado. É um time bom, vem fazendo bons jogos, né? E como o cuidado que a gente tem que ter com todas as equipes, né? A gente jamais pode menosprezar o adversário, a gente sabe da qualidade deles, mas dentro de casa a gente tem que fazer valer o fator mando de campo, né? Bom, o Emerson também falou, lateral esquerdo do Guarani, da importância da torcida. Eu questionei ele a respeito desse último jogo, que já foi importante a torcida, compareceu num número maior, mas é claro, não neste sábado, no outro, às 5 da tarde, é aguardado um público maior ainda. E ele fala dessa importância do torcedor bugrino nesse momento de ascensão. Como todos falam, né? A torcida é o nosso 12º jogador. Quando a torcida incentiva, a torcida apoia, dá um ânimo a mais, dá aquela motivação, né? A gente sabe que com a torcida apoiando tudo muda, a sua confiança, como eu falei, aumenta. Você se sente ali, né, apoiado, né, abraçado pela torcida. Então a gente consegue performar muito melhor. E aqui, como você falou, já convidando a torcida para estar conosco aqui, para nos apoiar, para incentivar nessa crescente nossa aí. Jogo do Guarani contra o CSA, só lembrando, não neste sábado, no outro, no dia 28, às 5 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Qual é a programação do Guarani de treinos? Treinou hoje pela manhã o time principal, amanhã treina novamente, no sábado treina novamente em um período, a folga para os jogadores do elenco principal somente no domingo. Na segunda-feira eles se reapresentam, treinam segunda, terça, quarta, quinta e sexta e daí já se concentram para o jogo de sábado contra o CSA no Brinco. Batista. São 17 horas e 35 minutos em Campinas. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte.
Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Vamos lá. Quinta-feira, aliás, né? Não quarta-feira, Carlos Henrique. Presta atenção no serviço. Até o momento, quem é o principal jogador da Ponte na Série C? Wanderson, zagueiro. Sem nenhuma dúvida. O melhor jogador da Ponte até agora. Até o momento, quem é o principal jogador do Guarani na Série C? Bom, tem que ter um recorte de 2 partidas. Para mim, Caio Melo. Batista. 17h36, eu sigo com você, CH, para falar do Emerson Barbosa, que foi escalado pela assessoria de imprensa para dar a entrevista hoje. Qual é o conceito do Emerson Barbosa em CH? Regular. É um jogador que tem ainda altos e baixos. É um jogador para a divisão, eu acho muito útil. Acho que ele está jogando para merecer continuar como titular. Mas ele tem algumas deficiências defensivas, principalmente. Ele, de vez em quando, ele desliga do jogo. Baixa concentração. E isso faz com que, sem a bola, ele apresente alguns problemas. Mas é um jogador no ataque muito valoroso. Ele foi muito importante para o Guarani nos últimos jogos. Eu acho que, apesar de ter sombra hoje, eu quero dizer que o Emerson está jogando para merecer ser titular, Batista. E o CHU, o Breno Beretta, esteve lá no estádio Brinco de Ouro e mesmo liberando só 15 minutinhos para que a imprensa pudesse ter acesso. Mas foi de enorme valia, porque ele observou o trabalho do Rafael Bilu. Se não pudesse estar presente, a semana inteira nós estaríamos trabalhando com o Rafael Bilu como dúvida, porque ele teve o problema no ombro. E você viu, né? Estava comigo na transmissão, ele saiu no intervalo e fez muita falta. O time do Guarani caiu muito de produção sem o Bilu no segundo tempo, não foi isso? Caiu sim. Não foi só pela saída do Bilu, por uma série de fatores. Mas, sem dúvida, você tem razão. No ataque ali, ele estava fazendo uma transição importante, ele arrasta a bola da intermediária de ataque até os atacantes. É um jogador difícil de ser marcado. E essa é uma boa notícia, né? Ele se recuperando e provavelmente... Ele é titular do time, né, Batista? Hoje ele e o Brunão ali são os jogadores que... Eu acho que o Guarani, aos poucos, está construindo um alicerce técnico, né? Um time titular, um time que você olha, vê a organização e dá para confiar. Eu acho que o Bilu, dos remanescentes, é um desses que dá para confiar. Então tem Diego Torres, tem Caio Melo, né? O Natan está crescendo de produção, o próprio Emerson, o Cicinho inquestionável. A única coisa que o Guarani precisa ajeitar é a zaga e o goleiro. E quem vai jogar no lugar do Isaac. O restante parece que está encaixando, Batista. Até porque, né, Breno, o Guarani ganhou 2 jogos contra times da ponta de baixo da tabela. Retrô e Itabaiana. E agora tem esse teste contra o CSA, que é o 5º colocado. CSA marcou 12 gols no campeonato e tomou 7. Tem um saldo que é o melhor da competição, junto com o Londrina e também o Caxias. Saldo 5. Então vai precisar aí dos bonzão para enfrentar e vencer o CSA no Brinco, não é isso, Breno? Exatamente, Batista, e você tocou num ponto importante, né? O Guarani que pegou 2 times da parte de baixo, o Retrô e a Itabaiana, e agora vai pegar times da parte de cima. Até porque quem que o Guarani tem pela frente, né? Tem o CSA, que hoje é o 5º colocado, com 16 pontos. Depois tem o Londrina, que está na frente do CSA, tem 16 pontos, é o 4º colocado.
e depois o Ituano, que está entre os 8 também e tem 13 pontos somados. Ou seja, se o Guarani quiser brigar na parte de cima da tabela, como dizia o Vadão, né, Batista? Eu sei que o Marcelo Fernandes não trabalha com mini-metas, mas essa mini-meta aí desses 3 próximos jogos serão fundamentais. O Guarani não pode perder nenhum se quiser ficar entre os 8 primeiros colocados, né? Vencer todos não é fácil, né? Acho que o Guarani deve trabalhar aí com pelo menos 2 vitórias em 3 jogos, o que daria 6 pontos. Seria dos 3, um só em casa, é isso? O próximo contra o CSA? Não, são 2 em casa. O CSA, depois o Londrina fora e o Ituano em casa. Eu acho que 7 pontos seria o ideal, né? É verdade, 7 pontos seria o ideal. 2 vitórias em casa e um empatezinho nessa partida lá contra a equipe do Londrina. E você, CH, trabalha com quantos pontos? Expectativa de quantos pontos nesses 3 jogos? Batista, eu não costumo, eu entendi sua pergunta, ela é pertinente porque a coisa parece que vai decolar, né? O Guarani parece que vai entrar nos trilhos, por enquanto, pelo menos para mim, ainda não entrou, falta bastante coisa ainda para o Marcelo acertar no time, mas eu projeto só o próximo jogo, Batista. Eu ainda não tenho a segurança de poder comentar aqui e dizer, olha, com as contratações o Guarani arrumou o time. Existem indicativos fortes, mas certeza ainda só ao longo das próximas partidas. E o próximo jogo, como você e o Breno já destacaram, e eu quero dizer que eu concordo, você está enfrentando um time mais qualificado. É um bom teste para o Guarani, não é? Você vai jogar um time contra um time, uma equipe que está na frente em pontuação que o Guarani. É um time que vive um bom momento, como o bom momento é do Guarani também. Vai ser muito interessante a partida do final de semana que vem. Muito interessante, até para testar um pouco mais esse time do Guarani, Batista. Veja, Guarani tem 11. À frente dele tem 3 ou 4 times até a chegada do Ituano, que tem 13. E o CSA tem 16. Então são concorrentes diretos. Se o Guarani conseguir 6 pontos em 9, ele vai a 17. Hoje, quem tem 17 é a Ponte, que é vice-líder. Caxias tem 18. Então, dependendo aí de resultados combinados, o Guarani vai, depois dessa mini-meta colocada, bem colocada aí pelo Breno, Vadão trabalhava assim, se estabelecer uma mini-meta com 6 pontos em 9, Guarani entra no G4 e aí, daí para frente, é fazer o trabalho de manutenção. 17h44, você participa, manda para cá a sua participação. 97102-1493. 97102-1493, mensagem de texto e também mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de mensagens até o final do programa. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e gastos inesperados. E, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e também para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças.
Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ouvinte mandando mensagem. Ei, Mesa Band Campinas. José Carlos São Sebastião. Peço por gentileza esclarecimentos referente a um rádio mundial, conforme promessa da mesa 9/5/2025. Boa tarde, fico no aguardo. Continuo fiel ouvinte Bandeirantes diariamente. Ô Zé Carlos, um abraço para você. Vou procurar, saber o motivo, o que é que aconteceu que você não recebeu o rádio, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. São 17h47, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-0 no MetLife Stadium, segunda rodada, Grupo A do Mundial de Clubes. O Palmeiras conquista, portanto, a primeira vitória com os 2 gols no segundo tempo. O Verdão, na ocasião, atuou no jogo com o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Figueiredo, Aníbal Moreno, depois Emiliano Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga, depois Maurício, Estevão, depois Vanderlan, Facundo Torres, depois o Vitor Roque, com a presença ainda do Flaco Lopes, da equipe do Abel Ferreira. A equipe do Al-Ahly do Egito com Al Shanai no gol, Henry, Ibrahim, Dari, Radaman, depois Beckham e Al-Tihani, depois El Charan,
Fatih, depois Asha Madi, Matia, depois Ben Rogané, Trezeguet, depois Ben Carri e Zizo, Abu Abadassi, depois Gratisan, a equipe do técnico José Riviero. Os gols do jogo, Abu Al-Ali pro time do Palmeiras, né? Gol contra aos 4 minutos do segundo tempo. E Flaco Lopes definiu a vitória do Verdão. Jogo que teve arbitragem do Anthony Taylor, dos Estados Unidos. Para mais de 36 mil torcedores, a vitória do Palmeiras no MetLife Stadium. Segunda rodada, fase de grupos, é o grupo A do Mundial de Clubes. 2 para o Palmeiras, 0 para o Al-Ahly do Egito. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 52 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá sua participação. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio para você participar do programa de hoje. E eu tenho um recado para você da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 17h55, ouvinte no ar. Fala, Batista. Tudo bem, Batista? Tudo Band? CH, um abraço. Tigrão, um abraço. Ô, Batista, o Guarani tá na hora de tirar o Isaac aí, quem sabe já colocar o Mirandinha, né? E eu traria o João Vitor, com certeza, lá do Campeonato Paulista, lá, né? Da Copa Paulista. Eu votaria pra ele ir pro Guarani urgente pra Série C, entendeu? Acho que o João Vitor faz muita falta no time também, entendeu? Se o Bilo voltar, melhorou bastante. Mas eu tiraria o Isaac, já colocaria o Mirandinha e traria o João Vitor de volta, tá bom? Um abraço a todos, time em São Paulo. Valeu, abraço, muito obrigado pela participação. 17h55.
Batista, Tigrão, CH e o ausente Gleger. Vocês que são os doutores do futebol, qual o nível de qualidade que vocês dão para esse Mundial de Clubes? Ouvinte Edivalmir Massa. Abraço para você, Edivalmir. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu começo com você, CH. O Edivalmir está querendo saber qual é o nível do Mundial de Clubes, na sua opinião. Ele com certeza está se referindo já às partidas, não o teórico. O nível, não é? Teórico é alto, mas de fato não tem sido assim. Eu vi boas partidas, né? Os brasileiros, tirando o Botafogo, para mim, os 3 foram bem, o Palmeiras melhor, o Flamengo também com o primeiro tempo muito bom. Agora, alguns times estão jogando e jogaram muito mal, né? E eu espero um pouco mais. O Borussia, por exemplo, para mim jogou mal, Boca e River jogaram mal, não é? Benfica jogou mal, o Porto não é nada disso. Aliás, o Porto está perdendo para o Inter Miami 2-1. Esse resultado é bom para o Inter, que está ganhando, evidentemente, e para o Palmeiras também, porque o Porto fica com 1 ponto, o Al-Ahly fica com 1 ponto e Palmeiras e Inter Miami vão jogar com 4 pontos, fazendo um empatezinho ali, os dois passam à próxima fase. Então, eu considero, por enquanto, como regular, mas eu tenho a impressão que vai melhorar a partir da segunda fase, Batista. E para você, Breno Beretta, nível do Mundial até agora? Eu concordo com o CH, Batista. Eu acho que vai melhorar bastante. Eu acho que já está num bom nível. Se a gente for comparar com competições nacionais aqui no Brasil, até mesmo fora do país, isso sem contar a Champions League, né? Que é um campeonato à parte, que para mim é o campeonato mais forte do mundo. Mas esse Mundial, em comparação às outras edições que também já foram realizadas, eu acho que está num nível acima. Pode melhorar bastante, até mesmo na segunda fase. Mas tudo isso está sendo construído ao longo da competição. É até um teste para a FIFA a partir de agora nos próximos mundiais, né, Batista? Eu até tinha alertado, né, antes de começar o campeonato, porque os times europeus estão em final de temporada. E quer queira, quer não, isso repercute fisicamente, porque é feita uma programação. Claro que já sabia, né, que ia disputar o Campeonato Mundial. Mas há uma programação para toda a temporada, que na Europa é diferente do Brasil. Começa na metade de um ano e vai até a metade do ano seguinte. E aí agora os times estão em baixa, finalizando a temporada. E até na época, no momento que eu fiz esse comentário, eu falei, olha, isso pode favorecer os brasileiros, que estarão no meio da temporada, em processo, inclusive, de estar despejando potência e não arrefecendo, né, desligando as turbinas. Então, isso, a meu ver, tem, sem dúvida, interferido bastante nos times europeus. E aí teve aquela goleada impressionante, o time acabou sendo chamado de coitadinho, tomou 10. Vai acontecer também no Mundial de Seleções, porque com 48 seleções vai acontecer de um time muito mais forte enfrentar um time muito mais fraco, tal qual aconteceu nesse Campeonato Mundial de Clubes. 32 é um número muito grande. Acredito que a FIFA teria acertado se tivesse um número de 24. 24 seria o número ideal para melhorar um pouco mais a qualidade desses jogos. Mas eu concordo com o CH que o nível até agora é um nível regular. Não pode ser colocado como ruim, mas também não pode ser colocado como bom. Então é um nível técnico regular, né? Um time um pouquinho melhor, outro um pouquinho mais embaixo,
os brasileiros, a meu ver, estão indo muito bem. Todo mundo esperava que os times brasileiros caíssem fora na primeira fase. Bom, a primeira fase não terminou ainda, mas já está dando indicativo aí de classificação. Palmeiras, por exemplo, chegou a 4 pontos, né? Conseguiu uma vitória importante hoje e dá indicativo de que vai se classificar. Então, os brasileiros foram para lá, talvez enxergando um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, e aí chegando lá, no decorrer das partidas, observaram que o negócio não era o bicho, não era tão feio quanto foi anunciado que seria. E acho sim que pelo menos um brasileiro tem condição de ir um pouco mais à frente na competição. Acabou. Acabou a informação, diz a ICH. Inter Miami bateu o Porto 2-1, grupo do Palmeiras, o Palmeiras com 4, com saldo melhor em primeiro, o Inter Miami em segundo, com o mesmo número de pontos, com um saldo a menos, ou um gol a menos de saldo, e aí fica tudo para a última rodada, onde se enfrentam em Miami, no estádio Hard Rock Café. O Inter Miami vai receber o Palmeiras, Batista. E atenção, tem prêmios para você hoje aqui no Esporte em Debate. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá fixado tem, no local onde o pessoal deixa comentários, um link. Clique nesse link e vai para um formulário. Preencha o formulário e você já estará concorrendo. O primeiro ganhador, segundo ganhador e terceiro. Portanto, serão 3 ganhadores que vão levar um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Um rádio portátil mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. E um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Boldrini. E ainda tem um quarto ganhador que vai levar um par de ingressos do Ethno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Então são 4 ganhadores e para participar, eu repito, é só entrar no canal de vídeos, lá no chat tem um link, está fixado, clique no link e vai para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Em qualquer momento deste programa, eu vou fazer os sorteios. E aí já saberemos daqui a pouco quem será o primeiro ganhador, tá bom? Entre lá, preencha e você já estará concorrendo. Boa tarde, Bautista. Tô lendo do jeito que o ouvinte escreveu, Márcio Anápolis. Bela contratação do Breno Beretta, vulgo Bebê. Toda a sorte do mundo a ele. Competência, ela é competência, não... Toda a sorte do mundo a ele. Competência já mostrou que tem. Márcio Anápolis. Mandando aí toda a sorte para você, Bebê. Muito obrigado, Batista. Um abraço para o ouvinte. Aliás, tem um outro ouvinte que mandou mensagem. Ele puxou a minha orelha, Batista, o Fernando Minhoca, que é da cidade de Paulínia. Ele falou, é um absurdo você não ter de bate-pronto uma música que você conheça do Queen ou que você goste do Queen. Eu falei, mas eu não gosto tanto assim do Queen, né? Que ele estava acompanhando o programa de ontem e você me perguntou. Aliás, Batista, ele nas horas vagas se veste de Fred Mercury. Olha, que coisa sensacional. Pede para ele mandar uma foto e a gente mostra a foto dele aqui
vestido de Fred Mercury. Vai ser legal, hein? Será que canta ou ele dubla? Como é que é o show dele? Pode ser que ele cante. Ele sabe inglês, Batista, então ele fala bem. Então eu vou pedir para ele, quem sabe até um vídeo, né? Se tiver um pedacinho, né? De um show, um vídeo com ele interpretando. Tem a impressão de que deve ser dublagem, né? Porque para cantar Fred Mercury realmente não é fácil. São 18h06. Informações da Ponte Preta, Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, trazendo as informações da preparação da Ponte para o próximo compromisso diante do Maringá. A Macaca que vai realizar aí um jogo-treino amanhã, nesta sexta-feira, contra o SEV Hortolândia no CT do Jardim Olina, como forma, claro, de ajustes para o duelo contra a equipe paranaense. Depois disso, o elenco alvinegro vai receber folga sábado e domingo e volta a se reapresentar na próxima segunda-feira. Sendo assim, vai completar 2 semanas de preparação completas, né? De segunda a sexta desta semana e também da próxima segunda-feira até a próxima sexta-feira, com Alberto Valentim utilizando esse grande intervalo de tempo para ajustar a equipe e voltar a vencer na Série C. Isso porque o aproveitamento da Ponte jogando fora de casa hoje é mais do que o dobro do aproveitamento atuando no Moisés Lucarelli em 2025. A Macaca que soma 83% de aproveitamento distante de Campinas e somente 39% jogando no Majestoso. Números curiosos e que o técnico Alberto Valentim precisa quebrar a cabeça, claro, para mudar isso se quiser chegar no fim da temporada com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Falando um pouco sobre o treinador, né? O técnico Alberto Valentim já foi mais unanimidade entre a torcida ponte-pretana, né? Ultimamente o treinador tem sido aí o centro de discussões em rodas e grupos de torcedores da Ponte, mas a nossa reportagem foi atrás, apurou a situação dele no comando técnico do clube e, de acordo com a nossa apuração, por enquanto não há nenhum debate, nenhuma ideia para troca no comando e, claro, Valentim segue sendo respaldado pelo departamento de futebol, até porque está aí na segunda colocação da Série C e precisa melhorar somente o desempenho atuando dentro de casa. O único ponto de discussão que ocorreu nos últimos dias foram divergências sobre as punições para Dudu e Léo Oliveira, que foram aí recentemente expulsos na Série C. O jogo contra o Maringá, portanto, não é visto como decisivo para a sequência de Alberto Valentim. E também é bom lembrar, né, que o presidente ponte-pretano, Marco Antônio Eberlin, ele não é adepto, não costuma realizar trocas no comando técnico com competições e andamento e também confia na atual comissão técnica da Macaca. São 18h08 em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes e tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da Aroma das Ervas, é da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e Sato filho,
que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h11, vamos falar da macaca. Bom, CH, hoje até na tela da Band, nós comentamos que a Ponte deu 2 dias de folga. E até você falava, a Ponte tem que treinar mesmo, né? Porque não está performando de forma adequada, embora esteja numericamente fazendo uma ótima campanha na competição. Mas, veja, a Ponte se apresentou na segunda, jogou no sábado, enfrentou o ABC. Aí deu folga no domingo e se apresentou na segunda. E aí trabalhou de segunda e vai trabalhar até sexta, né? Que amanhã tem o jogo treino contra o Sérvia Hortolândia. E vai dar folga sábado e domingo. Então, só numa comparação com o Guarani. O Guarani jogou domingo, mas deu folga segunda e terça e se reapresentou na quarta. E aí vai dar um dia de folga que será no domingo. Então, me parece que há uma certa coerência na programação feita pela Ponte. Você não acha, em CH? Batista, isso é uma coisa muito interna, né? Eu acho de fora aqui que o time precisa treinar. Eu estou falando da parte técnica, tá? Não estou falando que tem jogador com problema físico ou de preparação física. O time da Ponte tem um problema, para mim, grave. Para mim, grave. E qual é o problema? A Ponte está performando, mas o desempenho não está legal. Performando é em termos de ponto. Mas dentro do campo você não vê um elan. Principalmente no seu meio campo. Até agora ele está batendo cabeça para colocar Everton Brito ou Serginho. Começa com um, depois tira e coloca o outro. Aí os volantes, ninguém sabe quais são os 2 titulares. Ou um meia, um volante. E a insistência do terceiro zagueiro. Bom, é o seguinte, quando o time está com um problema técnico, um problema tático, um problema dito pelo treinador que alguns jogadores não realizam no jogo aquilo que treinam, precisa treinar mais. Porque agora não dá para mandar todo mundo embora. A gente sabe também que na próxima janela a Ponte vai contratar. Evidente, o time precisa de reforços. Mas dá para ser feito um trabalho melhor. E a única maneira que eu conheço para melhorar um time tecnicamente na sua arrumação é treinando. Não ficando em casa, Batista. E para você, Breno, a sua opinião também sobre essa programação, a coerência aí na programação da Macaca? Eu acho que a coerência, eu concordo com você, Batista, até na comparação com o Guarani, né, dos dias de folga, a coerência, a Ponte Preta, os jogadores trabalharam a semana toda, mas também concordo com o CH que o time da Ponte Preta precisa treinar. O que está faltando? O treinamento, colocar em prática, como diz o próprio CH, né, colocar em prática tudo o que o Alberto Valentim vem fazendo durante a semana. Aliás, eu estava conversando até com alguns colegas jornalistas, né? Na época em que eles abriam um treino, eles poderiam até cobrar, como já cobraram da própria imprensa. Olha, você não viu o treino de terça-feira, de quarta-feira? Eu fiz exatamente isso. Hoje em dia, o treinador fica até muito mais cobrado e exposto, por quê? Porque a imprensa não está vendo os treinamentos, não sabe o que ele está fazendo durante a semana, os testes que ele fez durante a semana, e a torcida, é claro, vai cobrar muito mais, como tem direito de cobrar. O torcedor já se cansou da Ponte Preta jogando mal, principalmente dentro de casa. É claro que o torcedor vai cobrar. E o Alberto Valentim cada vez mais vai ser cobrado. Se o time não entrar em campo bem e se a equipe, se ele não tiver alternativas durante o jogo.
e começar a fazer as mesmas substituições. Ele precisa disso. Volante não falta. Ontem a gente até falava do Rodrigo Souza, né, que pode ser até a última opção, mas ele precisa testar e precisa aproveitar esse tempo. Até porque, Batista, se chegar no outro sábado, não esse o outro, contra o Maringá e a Ponte Preta não apresentar um futebol totalmente diferente, aí eu não sei não se o presidente Marco Antônio Eberlin não vai rever aquela situação de manter o mesmo treinador o campeonato inteiro, né? Aconteceu isso ano passado com o Nelsinho Batista. Você se lembra, Nelsinho Batista pegou a Ponte e teve 7 vitórias consecutivas. Não sei se foram 7 vitórias, acho que foram 6 vitórias e um empate. Ou seja, uma sequência realmente extraordinária. Mas depois começou a patinar. Aí foi patinando e o Marco Eberlin, agora há pouco, disse o Vinícius Abarca. Não gosta de ficar trocando treinador, é verdade. Ele não é de agora. Desde a época em que ele era diretor de futebol. Não manda, não gosta de ficar mandando treinador embora. Mas aconteceu no campeonato na Série B. Demorou para fazer a troca e aí, quando fez a troca, a Ponte não teve tempo de conseguir evitar a queda para a Série C. Então, eu também penso desta maneira. Marco Eberlin não gosta de trocar treinador, mas como já aconteceu, né, Breno? Ano passado com o Nelsinho, o meu avô que gostava de falar, Alcides Pereira, há muitos anos morando no céu. Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Exatamente, e isso pode comprometer até, né, Batista, uma insistência, por exemplo, a gente vai torcer para que seja o contrário, mas uma insistência, como foi no ano passado, comprometeu e o time foi rebaixado. Esse ano uma insistência pode levar o time à não classificação entre os 8 primeiros colocados, que hoje está praticamente garantida. Aliás, só deixa eu complementar, o CH falou sobre janela de transferência. Ela vai, a próxima janela, do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. 10 de julho até o dia 2 de setembro, a próxima janela de transferências do futebol brasileiro. E tem, né, CH, a preocupação, a gente está batendo nessa tecla jogos em casa, porque a preocupação é com a segunda fase da competição. A Ponte ainda não está classificada, mas dá indicativos pela performance fora de casa de que conseguirá. Mas veja, o último jogo aí empatou com o ABC, 0-0. Vinha de uma derrota com um jogador a menos para o Brusque, 4-1, e perdeu para o Ipiranga pelo placar de 1-0. 11,1% de aproveitamento. Então, com um aproveitamento desse, em casa, até eu brincava hoje, aliás, ontem, né, com você e com o Glegger na tela da Band. Aí o Glegger falou, fica fazendo tempestade num copo d'água e tal. O time está aí fazendo campanha de liderança. Verdade, mas tem que pensar também no problema antes que ele aconteça. É o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Hoje todo mundo viu no jogo contra o Palmeiras. Não aconteceu nada, mas foi executado um protocolo. Se tivesse uma tempestade, já estava feito o protocolo, foi aplicado o protocolo. Então isso chama-se prevenção. Então, com 11% de aproveitamento em casa, na segunda fase do campeonato, vai ser fatal, hein, CH? Vai, Batista, sua colocação é perfeita. E eu toda hora que posso falo a mesma coisa. Se a gente só comentar resultado, não precisa de comentarista nenhum aqui na equipe. Ganhou, elogia, perdeu, critica. Eu tenho que discutir o desempenho.
O que o treinador está fazendo? Dentro do meu conceito, dentro da minha realidade. Cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todos, não é? Mas eu tenho a minha. E o Valentim vem fazendo, desde o Campeonato Paulista, tomando algumas atitudes que eu não gosto. E eu continuo achando ele competente. Ponto. Mas algumas coisas que ele faz, eu não concordo. Não concordo. O Barcelos foi uma história, essa insistência de jogar com um meia e um meia aberto pelo lado direito, joga com 2 volantes, às vezes com 3 zagueiros. Eu acho um exagero isso. A colocação do Arthur, se ele quer o terceiro zagueiro tem que ser o Arthur pelo lado esquerdo, que é o que melhor marca entre ele e o Barcelos, mas ele pensa diferente. Então eu estou dando alguns exemplos para dizer que o Breno colocou uma coisa que é verdade. É verdade. Nós não temos mais acesso a treinamento. Se o Breno, por exemplo, estivesse visitando o treinamento da Ponte, eu tenho certeza que ele traria informações aqui que abasteceriam o nosso comentário. Eu só posso comentar como? Dos jogos que eu assisto. E nos jogos que eu assisti até agora, desde o Campeonato Paulista, o desempenho da Ponte em casa é sofrível e precisa melhorar, Batista. O Breno tá mandando aqui um abraço para você. É o Kiko Dentista, da base da Ponte Preta. Ele diz: boas-vindas ao Breno Beretta, grande contratação. Abraços a todos, Kiko Dentista, Breno. Um grande abraço para o Kiko Dentista, é um grande amigo, eu conheço ele há muito tempo, desde que cobri a Ponte Preta na outra passagem aqui da Rádio Bandeirantes, uma pessoa excepcional e que também já ajudou muito a base da Ponte Preta, Batista. E olha o seguinte, hoje esteve conosco na tela da Band, pessoal da final do Campeonato Amador. Daqui a pouco eu vou reprisar a entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente Nenê Tonholo e representantes dos 2 finalistas. A decisão do Campeonato Amador, que será domingo, 9h30 da manhã. Estádio Majestoso terá a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes, com análise de Valdemir Gomes e reportagens do Breno Beretta. E o Edu Pinheiro, o incomparável, estará no plantão informativo e também comandando inicialmente, a partir de 9 da manhã, o Concentração e depois o intervalo inteligente. 18h23, vamos ao primeiro sorteio. Hoje serão 4 ganhadores. Vamos ao primeiro. Um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, evento que acontece dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Boldrini. O primeiro ganhador sai agora. Rosana Sassi. Rosana Sassi, telefone 19, código de área e o número 99590 e 4 números finais que evidentemente não vou divulgar. Parabéns, Rosana Sassi. Você tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Segunda, terça e quarta, semana que vem, segunda, terça e quarta, das 9 à 1 e das 14h30 até 17h30. Parabéns! Já já tem mais! 18h25, intervalo, voltamos daqui a pouco. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 28 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até 19 horas e 30 minutos. E vamos agora com a reprise da matéria que colocamos no ar hoje, ao vivo no programa Os Donos da Bola. Final do Amador da Liga Campineira de Futebol. Neste domingo, 9h30 da manhã, no estádio Moisés Lucarelli, a grande decisão do Campeonato Amador de Campinas. Unidos Novo Campos Elíseos e Dick City Futebol Clube. Nós estamos recebendo aqui os dois times com muito prazer e estamos recebendo também a Liga Campineira de Futebol Amador. Nenê Tonholo é o presidente. Nenê, um abraço para você, muito obrigado e um prazer recebê-los, viu? Eu que agradeço em nome da Liga, em nome do vice-presidente, do Marcos Ribeiro, do Cezinha, que hoje o Marcos e o Cezinha puderam estar aqui. É um prazer, já no segundo ano nosso aqui com vocês. Verdade. Dar essa abertura muito boa para a Liga, para os dois times que vão fazer a final no Campo da Ponte domingo. Teremos a presença do Tigrão como comentarista. E gostaria de entregar para você, em nome da Liga, uma camisa personalizada da Liga. Opa, muito obrigado. Olha, eu gosto muito de ganhar camisas. Eu tenho lá uma pequena coleção, né? E eu guardo com muito carinho, são camisas que eu ganho aqui no programa. Tá aqui, ó, mais uma camisa para a minha coleção. Camisa da Liga Campineira de Futebol Amador. Como é que vai ser a final? Como que vai ser a festa? O que está programado, Nenê? Nós vamos fazer lá no estádio, domingo, já com a anuência do presidente da Ponte, Marco Berlim, com a presença do nosso presidente de honra, Marco Chedi. Vamos fazer um desfile a partir das 9, né? 8, 9. Queremos começar o jogo no máximo 10 horas, para vocês poderem radiar.
Os dois times já conversaram, já visitaram o campo, o estádio da Ponte, já viram como é que vai funcionar, estão bem ao par e teremos em torno de 300 crianças. Não, bem mais. Mas as crianças vão receber uma bola de presente, vão receber um kit lanche. Tudo isso está sendo preparado e vai ser uma festa muito bonita domingo. Que ótimo, excelente. Quem vai falar em nome do Unidos, Novo Campos Elíseos? Caio, zagueiro. Caio, zagueiro. Exato. Você teria alguma chance de cabecear uma bola perto dele, Batista? Com certeza, esse tamanho seu aí. Naldinho fazia gol de cabeça, que jogou no Bahia. O Romário tinha a minha altura. Quantos gols de cabeça fez o Romário contra zagueiros gigantes? Você está se comparando ao Romário? Claro, sem dúvida. Entendi. Não, pode seguir então. No branco do olho. Me arrependi de ter tocado no assunto, né, Zé? Ô Caio, como é que chega o seu time? Está preparado para a decisão? Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui com vocês. E o time está preparado, a gente é um time aí guerreiro, né? Um time que sempre a gente está sempre chegando, batendo na trave, e agora a gente tem essa oportunidade de estar na final com o time também do Dick City aí, que a gente admira a caminhada deles, e a gente está preparado. Domingo vai ser um jogo bom, um espetáculo aí, né? A gente convida todos aí a estar aí no estádio, mas o time está bem confiante, a gente vai fazer um bom jogo. Vai ser um bom desfalque pro jogo ou não? Não nesse jogo especificamente, mas nós tivemos durante o campeonato 2 colegas aí de time que se machucaram, né, que é o Zóio e o Henrique Caruso, fazem muita falta, mas aí o Dudu aí, que é nosso treinador, ele já teve a dor de cabeça, já ajustou o time em relação a isso, mas com certeza fazem falta para nós. Quem que está te acompanhando? É o Dudu, nosso treinador. Conversar um pouquinho com o treinador. E aí, como é que está o plano tático para a decisão? Bom dia, boa tarde, né, para todos aí, o pessoal aqui todo, agradecer também pelo convite. Chega na final, né, Valdir, que a gente fez no campeonato inteiro, a gente tem que, né, aproveitar e usar agora na final. O Caio falou, torcer para um bom jogo, né, o pessoal também, um bom espetáculo. Agradecer a Liga também, né, tá dando essa oportunidade do jogo no estádio, né, para a família, para todo mundo é prazeroso, né, viver um momento como esse. Agora é só fazer o que deu certo no campeonato inteiro e esperar o que vai acontecer lá. E quem vai falar em nome do Dick City? Léo joga de quê? Joga de meio atacante. Meio atacante? Isso. É canhoto? Destro. E como é que está o seu time para a final? Nosso time está muito empolgado, tivemos um início de campeonato muito bom, excelente. Das oitavas de final para as quartas de final nós tivemos um atropeço que saímos num placar nas oitavas de 3-0, recebemos um empate ali e decidimos nos pênaltis nas quartas de final. E na semifinal a mesma coisa, o jogo terminou 0-0, nós tivemos um jogo muito difícil contra o Flamenguinho, só que fomos superior a eles nos pênaltis também. Então muito empolgado, a final era para ser semana passada, tá aquela ansiedade. O nosso presidente que está aqui também está muito ansioso, porque é a primeira vez que entrou na elite do futebol, já conseguimos colocar o time nas alturas que tem que se colocar. Qual o nome do presidente? Igor. Passando aqui então para o presidente. E aí, o presidente joga também ou é só presidente? O presidente sofre, hein? É o cara que mais sofre, hein? Sofre? Nossa, tem um mês que eu não durmo, pô. Nossa senhora, acordando 4 horas da manhã, preocupado. Mas faz parte, é gostoso. Mas você tem alguma preocupação com relação ao time? À final, a gente tá bem tranquilo. Tá tranquilo? Estamos esperando aí alguns dias já, né? Então tá todo mundo preparado, se cuidando bastante, para poder fazer um grande jogo contra o Morro, com uma grande equipe também. A gente respeita bastante, tradicional a equipe deles. A gente vai buscar nosso espacinho ali, dentro do que... Tem algum ex-profissional no time? Alguns ex-profissionais ali, uma meia dúzia, e contribui bastante para isso. E quem mais está acompanhando? O Ari. O Ari joga do quê? Eu sou centroavante. Centroavante? Pô, esse é o goleador. Tá, né? Bom para você marcar o Ari também. Vai de back você. Esse aqui é o cara do gol, né? Vai você de back, lá que o Ari faz 8. Então faça uma pergunta aí pro Ari, ô Tigrão. Ari, você é um centroavante que flutua, que sai para buscar, ou é o referência, pivô, o cara que joga mais dentro da área?
Eu, cara, consigo fazer as duas formas, mas eu gosto de movimentar mais, né? Pra criar mais chance, né? A nossa equipe é bastante rápida, então eu gosto de movimentar ali pra gente criar situações de jogo. Canhoto ou destro? Eu sou destro, Destro também. E o jogo aéreo, como é que é? Vou bem também, vai ser uma briga boa aí, com o zagueirão aí. A gente vai brigar aí. Já tá aqui a briga. Olha o tamanho das duas crianças. Você já entendeu, metal, né? Esfregando em metal, vai sair faísca. Não vai ser fácil, não. Aliás, eu perguntei para o Dixit, no seu time, o Dudu, tem esse profissional? Tem também. Tem também? Tem também. Mas não é o time inteiro? Não. A gente é menos que eles, mas tem também. Ô, Dudu, hoje mudaram muito os termos, a terminologia toda do futebol. Inventam coisas todo dia, primeiro terço, segundo terço, reativo, propositivo. Se o time vai jogar, agora eu vou pegar o da molecada, eu gosto mais de falar, vai tomar a iniciativa ou vai jogar no contra-ataque. Mas vou pingar uma bola para você na nova nomenclatura do futebol, na nova linguagem. Se o time vai jogar reativo ou propositivo? Que frescura isso aí. O Caio tá rindo porque eu penso mesmo que você. Eu vejo eu penso da mesma forma. A gente, no amador, eu sempre falo, a gente não tem tempo para treinar, né? Então não é totalmente igual ao profissional. A gente se encontra no fim de semana, às vezes agora com o WhatsApp não é como antigamente, a gente conversa bastante, mas é sentir o jogo, né? Não tem como chegar lá, vamos para cima, vamos entrar equilibrado, né? Ver como que vai se comportar a equipe deles, e aí a gente vai, no decorrer do jogo, né? Mudando. Aí vai mudando. Eu tenho uma curiosidade. O jogo é 10 da manhã, 9h30, entre 9 e deve começar com algum atraso pequeno às 10 horas. Que hora que você indicou, que você ordenou para essas crianças buscarem o berço no sábado? Porque vai ter que levantar às 7 da manhã, se alimentar, fazer digestão, é complicado, não é? Você sabe que a gente já falando de amador, eu por mim falo pra eles 9 horas estavam dormindo. Só que já teve jogador que se dormir às 9 não joga no domingo. Tem que ir meia-noite, 1h daí que ele joga, entendeu? Por ser amador. Já aconteceu isso. Pô, não vou dormir cedo mais não, porque eu dormi cedo, você mandou, cheguei lá, não joguei nada. Deixa eu dormir no meu horário mesmo, que eu sei que eu... Então o amador tem muito disso, mas por mim eu sempre falo pra eles no grupo, gente, vamos descansar já na sexta, se preparar, é um jogo difícil, campo grande, né? A gente tá acostumado com um campo menor, uma dimensão maior, então cada um faz sua preparação à sua maneira, né? Quem já sabe como que vai se sentir melhor. Olá, pergunta para os dois sobre o local da partida, né? É diferente para você jogar naquele gramado, no estádio daquele tamanho. E eu queria saber dos dois times se isso é uma preocupação que vocês têm. Começando primeiro, é sempre uma preocupação. O Morro a gente já chegou, acho que a quarta que a gente joga ali na ponte, né? Mas agora são jogadores, né? O Caio tá desde praticamente todos, mas tem outros diferentes. Como tem bastante ex-profissional, tanto neles, eles já sabem mais ou menos e até ajudam a gente. Sim. Mas muda muito, porque o espaço, o jogo pra gente fica mais lento. Né? Você vê que no campo menor é um jogo mais brigado, aquele amador. No campo da dimensão do profissional fica mais lento pra gente. E se você correr demais, o primeiro pique, eu já vi jogar no primeiro pique e já olhar pro banco, não dá. Então a gente tem que dosar, né? Pra trocar mais a bola. E o Dixit? Acredito que por ser um campo de maior amplitude, né? A gente vai ter que se precaver algumas situações, mas a gente sabe o nosso potencial, da molecada leve que a gente tem também, a gente pretende explorar. É diferente, né? É diferente. Não tem nem, por mais que a gente jogue num campo adequado, grande também, que é o São Cristóvão lá na região nossa, mas não tem nem comparação. A gente vai ter que ser inteligente ali, né? Taticamente e administrar bem o elenco que a gente tem pra gente poder fazer um bom jogo. Legal. Muito obrigado a todos. Obrigado ao presidente Nenê Tonholo, ao Ayrton Rossetti, que trouxe aqui o troféu. Olha que belíssimo troféu que será entregue ao campeão. Eu vi aqui, né, os jogadores com o olho faiscando, olhando o troféu. Aqui é uma coisa, né? Agora lá no campo vai ter que ganhar o jogo para conseguir o troféu. Se tiver empate, é pênalti direto? Pênalti direto. Isso. Valeu, Nenê. Muito obrigado. Obrigado ao Ayrton Rossetti. Aí, ó, obrigado. Perfeito. Portanto, o pessoal que compareceu aqui no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, ao vivo nos Donos da Bola, e você aqui teve a oportunidade também de acompanhar a entrevista hoje na tela da Band. Então, decisão, jogo marcado para 9h30. Mas a gente sabe que sempre tem um atraso, né? E deve começar aí por volta de 10 horas
Mas aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 9, o Edu Pinheiro vai fazer o Concentração, informações também de Guarani, Ponte Guarani, até porque Guarani na Copa Paulista joga no sábado, às 3 da tarde, contra a equipe do Primavera. Então, no domingo, neste Concentração, vamos colocar a entrevista coletiva do Cordeiro e também informações sobre a partida do Guarani contra o Primavera pela Copa Paulista. E aí, a hora que a bola rolar, você vai acompanhar com a narração de Leandro Bolles, comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e reportagens de Breno Beretta. Como eu disse, o Edu Pinheiro estará aqui no plantão dando todas as informações. E aí, terminando a partida, você ouviu o Nenê Tonholo dando a informação. Se houver empate, a decisão é por penalidades máximas. Não tem prorrogação, é direto pênalti. Então, no futebol amador é 40 por 40. Não são 45 como no profissional. É um tempo um pouco menor, né? 15 minutos de intervalo, 40 minutos, 15 de intervalo e depois mais 40 minutos. Permanecendo empatado, teremos cobranças de penalidades máximas. E a transmissão do campeonato amador da final da Liga Campineira de Futebol é um oferecimento de concessionária Sim. Vá conhecer as unidades Sim na divisa Campinas-Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. São 18h42, ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, é o Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu acho que essa folga para o jogador da Ponte Preta é péssimo. É péssima essa folga. 15, 20 dias. Os jogadores já estão folgando há uns 6 meses. Se você pegar de uns 6 meses para cá, 6 meses não, 7, 8 meses. Quantos jogos esses caras têm? Os caras têm 10, não chega a 12 jogos. Pra que folga mais do que isso, meu? Bota esses caras pra trabalhar, meu, pra ver se esse time melhora. Quanto mais eles folgam, mais o time piora. Você vai ver esses 10, 15, 20 dias aí quando esses caras voltar. Quando volta morto, sem ritmo de jogo. Porque não tem jogo treino, não tem nada. Tinha que dar jogo treino pra esses caras. Esses caras têm que trabalhar todo dia. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Mensagem de texto, ouvinte mandando pra cá mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Alessandro Labianco, CH. De que adianta o Alberto Valentim ter força máxima se somente a retranca funciona com toda a capacidade? É preciso fazer diferente para conquistar o objetivo. Essa é a minha opinião e a sua. Você foi citado em CH. Como diria o profeta, se você realiza as mesmas coisas, a tendência é colher os mesmos resultados. No caso da Ponte, aliás, ela empatou com o ABC pela grossura dos jogadores do ABC, né? Porque no futebol, se tivesse justiça, e não tem justiça no futebol, o ABC teria vencido a Ponte dentro do Moisés Lucarelli. E, sabe, a gente sempre tem por conhecer o Valentim, por saber da capacidade que ele tem, eu não perco a esperança que ele encontre um caminho para fazer esse time jogar melhor. Então eu acho que tem que trabalhar assim. Eu não sou contra nada, quer dar folga só que dentro do campo tem que mostrar um outro tipo de jogo. A Ponte precisa ter um desempenho melhor. Enquanto isso não acontecer, não é só resultado que eu estou falando, não. Porque na próxima fase... Porque é uma coisa muito fácil de entender. Quando você joga bem, você está mais próximo da vitória. Às vezes você perde, porque o futebol tem um imponderável, mesmo jogando bem.
Mas quando você joga mal, você está flertando com a derrota a todo momento. Então é importante treinar, trabalhar bastante. Eu não perdi a esperança ainda. Eu acho que o Valentim, eu espero, mais do que acho, que ele encontre um caminho para fazer esse time jogar. Batista, aqui em São Paulo, vive estourando o transformador da rua. Como comprar o rádio mundial com faixa estendida em São Paulo? Bom, veja, ele está dizendo porque quando estoura o transformador não tem energia elétrica, né? E ele não consegue acompanhar pelo YouTube. Bom, é o seguinte, às vezes, o que acontece? A pessoa vai numa loja e pede o rádio com faixa estendida. Aí o balconista diz que não tem o rádio com faixa estendida. Claro, ele não é obrigado a saber sobre essa tecnologia. Então é o seguinte, é só comprar um rádio novo. O rádio novo já vem com a tecnologia faixa estendida. Aliás, alguns rádios antigos também têm a faixa estendida. Eu tenho um Transglobe, um rádio enorme, inclusive que pega aquelas ondas curtas. Dá para ouvir rádios de outros países. E é interessante porque ele é muito antigo e ele pega a faixa estendida. Então essa faixa estendida, ela pertencia a emissoras de televisão. Aí quando entrou a tecnologia, quando entrou o HD, aí essa faixa ficou disponível, foi reivindicada e ela foi disponibilizada para as emissoras de rádio AM. É o caso aqui da Bandeirantes. Então, se chegar numa loja e pedir, olha, vim aqui comprar um rádio que tenha faixa estendida, muito provavelmente o balconista vai dizer, olha, não temos esse rádio. Mas não precisa citar a faixa estendida, basta comprar um rádio novo, porque o rádio novo já vem com essa tecnologia. Em São Paulo, aqui em Campinas, em qualquer lugar do Brasil. Agora, o que é que me preocupa? No seu caso, ouvinte Sidemi Júnior, é que você está em São Paulo. Aí, no caso de São Paulo, acredito não vai sintonizar, né? Será que pega em São Paulo a Rádio Bandeirantes? Esses dias o Rodrigo Salomão... Batista. O Rodrigo Salomão, ele estava em Botucatu. Nem sei quantos quilômetros tem de Campinas a Botucatu. Lá ele estava pegando no rádio do carro, estava pegando o som limpo. Muito bom a faixa estendida em Botucatu. Alguém chamou? Fui eu. Você sintonizou a Rádio Bandeirantes em São Paulo? Várias vezes. Várias vezes. A rádio pega de maneira muito forte no rádio. Muito forte, muito forte. Região de Alphaville, onde eu tenho alguns clientes ali, região de Pinheiros. Eu cheguei a ouvir a Rádio Bandeirantes no Brás, para você ter uma ideia, Batista. Então, em uma parte de São Paulo, eu tenho convicção que pega sim. Então é isso aí, Sidemi, é só ir lá na loja e comprar um rádio novo, tá bom? Oi, Breno. Aliás, se o ouvinte tiver com a bateria cheia, eu recomendo que ele ouça pelos aplicativos, até porque gasta pouca internet e ele pode ouvir pelos aplicativos, o aplicativo que ele quiser, a Rádio Bandeirantes. Isso me fez lembrar essa história dele, do ouvinte, esse problema dele, Batista, até comparando com a situação do jogo do Palmeiras, daquele protocolo, você deve se lembrar também, em 2011, eu fui fazer um jogo da Ponte Preta
Preta no dia 7 de junho. Eu pesquisei a data aqui, contra o São Caetano, lá no Anacleto Campanella. Chegamos lá, falta de energia. Tive que voltar para casa, assim como toda a imprensa, no ônibus da imprensa. No dia seguinte, foi remarcado o jogo, não tinha energia de novo. 4 geradores tiveram que abastecer o estádio Anacleto Campanella. Na oportunidade, a Ponte empatou com o São Caetano, Série B. O Wendel marcou gol no último minuto. O placar foi 1-1. Você lembra desse jogo, Batista? Lembro. Aliás, a região ali de São Caetano, do Anacleto Campanella, ali sempre foi um grande problema. Inclusive, hoje, né, nós vimos lá o protocolo dos Estados Unidos para prevenção de tempestade. Se fosse aqui no Brasil, todo jogo no Anacleto Campanella, o jogo ia ter que ser paralisado. Eu mesmo estive lá num jogo, e esse jogo foi à noite. E o jogo estava rolando. Eu acho que não era você o repórter, Breno. Não estou lembrando quem era o repórter. Mas eu me lembro que estava lá aquele Alberto Rodrigues. Lembra desse narrador? E foi aqui de Campinas. Alberto Rodrigues, já falecido. Aliás, faleceu em Portugal. Ele estava trabalhando lá. E o Alberto Rodrigues, eu pela Rádio Central e ele pela Educadora. Estava trabalhando nesse prefixo, na oportunidade. E aí eu estou narrando o jogo, e aí começou a relampear uma chuva intensa, raios, trovões, ribombando. Aquilo era um negócio horroroso. E eu tomei um choque violento, que o microfone que estava na minha mão escapou da mão e caiu em cima da bancada. E foi após um relâmpago, né? Esse raio deve ter caído lá próximo, e aquela corrente de energia, ela começou lá na cabine, a primeira cabine onde estava o Alberto Rodrigues. E aí veio passando por todas as cabines. Eu estava aqui em último, né? Era a última cabine, então quando chegou estava mais fraco. Mas o Alberto Rodrigues, depois que terminou o jogo, nós fomos numa lanchonete que ficava em frente. E aí eu estava comendo o lanche e olhando acima do cabelo do Alberto Rodrigues. Estava saindo fumaça. Vejo que já tinha terminado o jogo, tem aquela resenha interminável. Aí depois que nós fomos para o bar tomar o lanche. E ainda estava saindo fumaça do cabelo dele. Por pouco ele não morreu lá no Anacleto Campanella. Foi por Deus também, né? Porque um raio, até quando isso ocorre, é muito difícil de sobreviver. Tem 2 casos. Um é esse, Alberto Rodrigues, que sobreviveu, e o outro é o preparador físico Altair Ramos, que era preparador físico do São Paulo, CT do São Paulo. O raio caiu na cabeça dele, passou pelo pescoço, ele usava uma correntinha com uma medalhinha, ficou tatuada no peito dele a correntinha, a medalhinha, e estourou o tênis. O tênis estourou completamente e ele sobreviveu. Então é um perigo muito grande, por isso que quando aconteceu hoje, né, esse assunto, ô Breno, que você trouxe em destaque, a partida paralisada lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, aplicando o protocolo, eu até lembrei desse caso aí do Altair Ramos. Então é muito perigoso essa questão de raios, né? É perigosíssimo, Batista, como você citou, e outras situações que já aconteceram, porque muita gente morreu até jogando pelada. Cidade de Vinhedo, eu não me lembro há quantos anos, mas já morreu uma pessoa jogando futebol entre amigos, é muito perigoso. E essa data aí do São Caetano, no jogo da Ponte Preta contra o São Caetano, Batista, foi no dia 7 de junho de 2011, que o jogo passou para o dia 8.
foi realizado no dia 8, ou seja, esse mês fez 14 anos, Batista. São 18h55, mais um sorteio. Vamos para o segundo. Rádio portátil da Mundial, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Vamos para o segundo agora. Ricardo Maximiano Galhardo. 19, o código de área e o número 99595, 4 números finais que não vamos divulgar. Parabéns ao Ricardo Maximiliano Galhardo. Você tem 3 dias úteis para retirar os presentes. Segunda, terça e quarta, semana que vem, das 9 a 1 e das 14h30 até às 17h30. Aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na saída para Valinhos, Jardim São Gabriel, aqui onde tem um monte de antenas de televisão. É aqui a sede principal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Gente, agora presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop. Uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá pessoalmente até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, mais 2 sorteios. 18h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ou então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Mundial de Clubes. Agora há pouco nos Estados Unidos, o Palmeiras venceu o Al-Ahly pelo placar de 2-0, Grupo A. E nesse momento o Verdão tem 4 pontos. Está rolando agora ainda Inter Miami e Porto. Ainda hoje às 7 da noite tem Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. E às 10 da noite, horário de Brasília, tem PSG e Botafogo. Amanhã pelo Mundial de Clubes tem Benfica e Auckland City, Flamengo e Chelsea. Esse jogo será às 4 da tarde, no horário de Brasília. Além de Los Angeles Galaxy e Esperance da Tunísia. Amanhã também, 10 horas da noite, tem Bayern de Munique e Boca Juniors. Pela Copa Paulista de Futebol, ontem nós tivemos, pelo encerramento da primeira rodada, a vitória da Inter de Limeira sobre o Botafogo pelo placar de 3-0. Vitória, portanto, do time de Limeira que está disputando a competição, está no grupo 2. Quem está no grupo 3 é o Guarani. O Bugre volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, contra a equipe do Primavera. Pelo grupo do Bugre, amanhã, sexta-feira, 8 da noite, tem 15 de Piracicaba e Rio Branco, Paulista de Jundiaí e São Bento. Série C volta apenas no próximo fim de semana, com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta joga no Paraná contra o Maringá e o Guarani recebe o CSA. Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 2 minutos, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Nós vamos para os temas do dia. Depois vou fazer o sorteio de mais um ganhador. Nós temos aqui 2 ganhadores. O terceiro será um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Hospital Boldrini. Então, já, um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes vem com o logo. Esse logo que você acompanha aqui no painel atrás de mim. Logo no boné, mais um par de ingresso para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Como é que você faz para participar? Entre no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, tá fixado, onde o pessoal deixa lá comentários. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo aos brindes, aos presentes de hoje. Dá tempo? Entre lá. Participe já, o terceiro sorteio. Pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras vence o Al-Ahly e fica perto da vaga
nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Verdão fez gols no segundo tempo com Flaco Lopes e um contra. Aliás, o primeiro gol foi contra. E aí o Flaco Lopes fez o segundo gol, 2-0. Com isso, o Palmeiras foi a 4 pontos no Grupo A. Próximo aniversário do Palmeiras é o Inter Miami, de Messi Soares. Inter Miami que hoje venceu o seu jogo também e vai, portanto, para uma decisão que nem há necessidade de vitória. O empatezinho já dá a classificação para os dois que estarão medindo forças na rodada final. Pauta 2, rodada final da primeira fase. Pauta 2, Corinthians promete esforço para segurar Garro e Yuri Alberto e Memphis Depay, mesmo com pressão por vendas. Em dificuldade financeira, Timão conta com transferências na próxima janela, mas não quer perder o trio de astros. Multa rescisória baixa de atacante holandês deixa a diretoria em alerta. Pauta 3. Richard Rios atrai interesse de europeus e pode se tornar próxima grande venda do Palmeiras. O Atlético de Madrid foi citado pelo jornal Esporte da Espanha como potencial destino para o jogador, após pedido do técnico Diego Simeone. Não houve um contato oficial do clube espanhol, diferente do Porto de Portugal, adversário do Verdão na estreia da Copa do Mundo de Clubes. A equipe portuguesa já havia sinalizado a intenção de negociar, mas o Palmeiras não quer tratar desse tema antes do término da competição. Com a multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 632 milhões de reais na cotação atual, o Palmeiras entende ter segurança para uma possível negociação. Especula-se no mercado que os valores nesta janela serão próximos de 30 milhões de euros, ou seja, 189,7 milhões de reais. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Eu tenho que falar do performance do Palmeiras e da campanha com 4 pontos. Jogou melhor que o Porto na estreia, empatou 0-0. E hoje, no segundo tempo, com 2 mexidas muito importantes do Abel Ferreira, tirou Vitor Roque e colocou Flaco Lopes, que participou dos 2 gols, fez uma, participou do gol contra da equipe do Al-Ahly, acho que é assim que fala, não é? E tirou o Veiga e colocou o Maurício, que tinha começado o jogo contra o Porto. Eu não sei por que o treinador tirou o Maurício, mas de qualquer maneira o Abel Ferreira é o treinador, eu sou aqui um palpiteiro. Mas de qualquer maneira o Palmeiras está surpreendendo. Futebol organizado, muito intenso, competitivo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria o Palmeiras como o primeiro do grupo. No mínimo vai empatar. Mas o Palmeiras hoje, pelo futebol demonstrado, tem time para ganhar do time do Messi. O Estevão CH, como você escolheu esse tema, foi eleito no site da FIFA, é votação popular. O craque do jogo. Você ficaria com o Estevão também? Ou você, se tivesse o poder da votação, você votaria em quem como craque do jogo? Flaco Lopes, com toda certeza. Para mim, ele mudou o jogo. O Estevão jogou muito bem. Muito bem. Mas para mim seria o craque do jogo, Flaco Lopes. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião?
Batista, hoje não tem como não falar do Palmeiras, né? Até porque o Abel Ferreira, a gente vê situação de treinador, critica treinador quando o treinador não mexe direito, quando os treinamentos durante a semana não são colocados em prática, mas o Abel Ferreira hoje, de todos os clubes aqui do Brasil, ele é o único treinador que tem 100% do elenco nas mãos. Essas mexidas, como disse o CH, as duas mexidas que ele fez no segundo tempo, mudaram completamente a maneira do Palmeiras jogar. O Palmeiras não estava conseguindo ser ofensivo da maneira como deveria no primeiro tempo. E com a entrada do Maurício e principalmente do Flaco Lopes, e eu também concordo com o CH, foi o principal jogador da partida para mim, mudou completamente o jogo. O Palmeiras hoje, de todos os times brasileiros que estão no Mundial de Clubes, para mim é o time que tem mais chances de conquistar esse título. Aliás, gostaria também de fazer uma observação. Veja só, o Vitor Roque, Batista, que foi a maior contratação do futebol brasileiro, 152 milhões de reais, 80% dos direitos econômicos dele, até agora ele não vingou. Apesar do Abel Ferreira dar diversas oportunidades para ele, o Flaco Lopes, que aí já estava, tá dando muito mais conta do recado do que ele, né, Batista? Ô Breno, e para você também, né, o Estevão foi eleito o craque da partida, mas você, qual é o seu craque? Ficaria com o Estevão ou faria? Caso tivesse o poder do voto, você votaria em quem? O Estevão jogou muita bola, mas eu concordo com o CH. O Flaco Lopes foi o cara fundamental. Se não fosse o Flaco Lopes, o Palmeiras hoje não teria vencido. E eu votaria no Flaco Lopes. Mas o Estevão, para mim, inclusive, vai ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ô Breno, um pouquinho mais, né, sobre, não o Palmeiras em si já falamos, mas sobre o Richard Rios, que também estava aqui nos temas. É um assunto que interessa diretamente ao Guarani, a negociação, que o Guarani tem um percentual, 13,5% aproximadamente, e claro, evidente que se entrar essa bolada, o Guarani vai meter a mão numa grana considerável. O que você tem de informação? Porque tudo indica que assim que terminar esse campeonato mundial, o Estevão já está negociado, vai embora, são as últimas partidas com a camisa do Palmeiras, vai para o Chelsea, e o Richard Rios, ao que tudo indica, também vai embora. O que você tem de informação? Qual é o local, qual é o centro que ele vai? É Itália, é Espanha, é Inglaterra ou Portugal? Ô Batista, pelo que eu sei e pelo que vem se comentando, eu acho que no futebol europeu hoje o Richard Rios vai jogar na Espanha. Até porque o Atlético de Madrid, que é o time mais ventilado na Europa hoje, e o técnico Diego Simeone, que está lá há muitas temporadas, tem gostado bastante do futebol do Richard Rios. E ele vem se apresentando bem. Eu não tenho dúvidas que o Richard Rios vai ser um dos principais jogadores do Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Agora, pagar 100 milhões de euros, eu duvido que qualquer clube vai pagar os 100 milhões de euros. Eu acredito que no máximo 50 milhões de euros. E o Richard Rios, ele é fatiado, Batista, as porcentagens do Richard Rios. Eu vou passar até aqui qual clube tem cada porcentagem. Inclusive o próprio Richard Rios tem 10%. O Flamengo tem 6,66% do Richard Rios. O Guarani, como você disse, tem 13,34% e o Palmeiras tem 70%. Pelo que eu sei também nos bastidores do Palmeiras, o Palmeiras precisa fazer uma grande venda esse ano, agora nessa janela. E a grande venda deve ser com o Richard Rios depois do Mundial. Mas para mim, ele vai para a Europa jogar na Espanha, Batista. E para você, CH, você até já disse, muitos times aí, né, especulando, mas
parece que agora realmente chegou o momento. Não acha, hein, CH? Eu já ouvi tanta conversa com essa coisa e dito por amigos que eu tenho de longa data com credibilidade na imprensa de São Paulo. Eu, assim, parece que o caminho dele é a Espanha. Eu acho que combina muito o futebol dele com o jeito do Simeone pensar futebol. E se ele for na mão do Simeone, ele vai ter muito destaque. Olha o que o Depou, que é o principal volante, jogador de meio campo da Argentina, tirando o Almada, os outros grandes jogadores também, mas ele é muito eficiente. E ele praticamente foi burilado, foi lapidado pelo Simeone durante esse período que esteve e que está no Atlético de Madrid, que está jogando e está ganhando o jogo do Seattle por 1-0, não é? Então eu acho que o destino dele vai ser Espanha e o Atlético de Madrid, mas é puro palpite, Batista. São 19h15. Atenção, nós vamos já a mais um sorteio, tá? Boa noite, Batista. Tudo bem? Botafogo tem alguma chance hoje contra o poderoso PSG? Aliás, quem nos acompanha aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tá vendo ali no rodapé a chamada para a transmissão do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, 22 horas, PSG e Botafogo. Bom, deixa eu acionar os companheiros. E aí, CH, Botafogo tem alguma chance hoje contra o PSG ou não? O ouvinte é o Emerson, tá? Emerson que fez a pergunta. Um abraço para o Emerson. Tem sim. 10% de chance. Tem até um vídeo meme, né? Tá rolando aí. O pessoal faz meme pela inteligência artificial. Jogadores do Botafogo trabalhando de pedreiro, construindo um muro ali na intermediária para impedir que o PSG penetre. É a única maneira que tem do PSG não fazer gol contra o Botafogo. Vamos lá, ô Breno Beretta, tá confiante aí? Acha que o Botafogo vence o jogo? Eu acho que não, Batista. Dá até para o Botafogo empatar se correr bastante e se jogar fechadinho. Porque aquilo que a gente falava até mesmo ontem a respeito dos clubes europeus que estão em final de temporada, o PSG, mesmo em final de temporada, está voando e tem uma qualidade técnica e tática bem superior ao Botafogo. A gente não pode desmerecer o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, que é o atual campeão da Libertadores, mas que mudou bastante do ano passado para cá. E o único confronto entre os dois clubes, Batista, foi há 41 anos, no dia 6 de agosto de 84. O Botafogo venceu de virada por 3-1, um amistoso, mas é uma outra época, né, Batista? Tudo mudou, o futebol mudou e hoje o PSG é o favorito. Mas futebol é jogado e o lambari é pescado. Tem que ver o que é que o jogo vai falar. O Fogão vai arrebentar com o PSG. Desejo, né? Sonhar não custa nada. Fazer o quê? Vamos lá, terceiro ganhador. Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, evento que acontece dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas. Atenção, olha lá! Sérgio Luiz Gardim. Sérgio Luiz Gardim, 19, o código de área, e o número 98941, e os 4 números finais que, evidentemente, não vou divulgar. Parabéns, Sérgio Luiz Gardim. Ganhou, portanto, um boné exclusivo com o logo da Rádio Bandeirantes e também um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Já tem o último ganhador, hein?
quarto ganhador, que vai levar um par de ingressos do Wet n Wild, Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida para você acompanhar a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que participaram. A promoção agora está encerrada. Já já nós vamos para o último e derradeiro ganhador. Mas, a partir de agora, a promoção está encerrada. Não entre mais no nosso link. Você que entrou está concorrendo, né? Todos estão concorrendo, com exceção dos 3 que já foram sorteados. Os demais todos estão concorrendo ao nosso último sorteio da noite. Bem, é o seguinte, ouvinte participando e perguntando se o resultado do jogo do Palmeiras foi justo. Já passamos pelo tema, mas só atendendo aqui o nosso ouvinte. Não assinou? Cadê o nominho dele, hein? Não assinou, mas está perguntando. Olha, eu assisti o jogo, achei sim que o resultado foi justo. Palmeiras já estava melhor no primeiro tempo. E aí no segundo tempo fez os 2 gols, um contra. Isso facilitou também um pouco mais. Mas mérito do Palmeiras, mérito do Abel Ferreira, que fez 2 alterações importantes. Mas vou ouvir os companheiros também, só para dar uma satisfação aqui para o nosso ouvinte. O placar do jogo 2-0 para o Palmeiras foi justo em CH? Foi merecido. E para você, Breno Bereto, o placar foi justo? Foi justo, Batista. Os 2 placares, aliás, a vitória do Palmeiras foi absolutamente justa e o Inter Miami vencendo o Porto de virada também foi absolutamente justo, porque o time do Messi, com o Messi comandando, jogou muito mais. E agora na lata. Responde na lata. 19:22, já o último sorteio. Hernan Crespo foi anunciado oficialmente como novo técnico do São Paulo. Argentino fará segunda passagem no comando do tricolor. Em 2021, levou o clube à conquista do Paulistão. Na sua opinião, Breno, o São Paulo acertou na contratação? Para mim não, Batista. Para mim o São Paulo errou. O Crespo pode ser um pouquinho melhor do que o Zubeldia, mas já mostrou que não tem condições de dirigir o São Paulo. Eu teria escolhido um outro treinador. Se fosse estrangeiro, o Vojvoda do Fortaleza. E para você, CH, acertou. Estava vendo o percentual de aproveitamento, percentual muito parecido na casa aí de 40 e alguma coisa, não lembro exatamente o número, mas um percentual dos 2 treinadores muito parecido. E aí, CH, a pergunta, o São Paulo acertou na contratação do Crespo? Batista, o São Paulo fez uma acomodação de situação porque deve um dinheiro bravo para o Crespo. Ele é muito parecido com o Zubeldia. Eu acho que o São Paulo está cometendo um erro gravíssimo. O problema do São Paulo não é o treinador e seu comando. Os principais jogadores nunca estão em campo. Os mais caros, aqueles que fazem a diferença. Eu estou falando do Oscar e do Lucas, porque o Caleri passou por cirurgia só o ano que vem. Então, você não contando com esses 2 jogadores importantíssimos, um meia, outro meia atacante, e só com o moleque, tem muita garotada no São Paulo. Então, a pressão, para mim, era descabida em cima do trabalho no morro de amores pelo trabalho do Zubeldia, nem morria. Não é isso, eu não estou defendendo o cara. Mas eu tenho que observar que o São Paulo, na Libertadores, foi a melhor campanha da primeira fase, se eu não estou enganado. Não é?
em Copas, na Copa do Brasil, indo muito bem. Ele está mal no Brasileiro. Então, eu acho que o São Paulo está cometendo um erro. De qualquer maneira, boa sorte ao Crespo, ele tem muita moral lá, ganhou um título paulista depois que o São Paulo ficou um tempão na fila, mas é trocar 6 por meia dúzia, Batista. Eu sigo com você, CH. Com a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes finalizada, quem você colocaria hoje como maior surpresa? E quem você colocaria como maior decepção entre os 32 times? Eu vou falar pelos brasileiros. Eu esperava muito mais do Botafogo e, para mim, dos 4 brasileiros, o Botafogo é a maior decepção. E quem pode surpreender é o Palmeiras. Dependendo do cruzamento, se der sorte, se passar em primeiro lugar no grupo, se ele der sorte no cruzamento, pode pintar o Palmeiras na final. Não é fácil. Mas dentro do campo o Palmeiras está demonstrando, existem outros favoritos, tá, gente? Eu não estou dizendo que o Palmeiras é favorito. Eu estou dizendo que é uma surpresa para mim, não é? Então vamos aguardar, foi apenas uma rodada, começou ontem, hoje, né? A segunda rodada, tem muita coisa para acontecer, mas para mim a grande surpresa do campeonato é o comportamento do Palmeiras. E para você, Breno Beretta, a sua reflexão aí sobre o tema. Eu vou ficar também com os brasileiros, como disse o CH, trazer mais perto da gente. Para mim, a principal surpresa entre os brasileiros foi a maneira como o Fluminense jogou e a maneira como o Fluminense se comportou nessa primeira rodada. Agora, decepção, eu não vejo tanta decepção assim nos brasileiros, mas eu esperava um pouquinho mais desse time do Flamengo, até pelo adversário que o Flamengo pegou. Antes do Na Lata 3, vamos ao último sorteio, o quarto ganhador de hoje. Um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Aê! Gilberto Vieira Brene. Gilberto Vieira Brene. 19, o código de área e o telefone dele 99576 e os 4 números finais que, claro, né, não vou divulgar. Parabéns, Gilberto Vieira Breni. Tem 3 dias úteis para retirar os presentes. Semana que vem, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até a 1 da tarde, e das 14h30 até 17h30. O endereço, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. É aqui no alto, no topo do bairro, aqui onde tem várias antenas de televisão. Aqui é a sede principal do Grupo Bandeirantes. Chegando na recepção, você tem que trazer um documento que contenha o seu CPF e tem que ser você mesmo, ganhador, ganhadora. Essa é a condição do sorteio. O próprio ganhador ou ganhadora tem que comparecer para retirar. Vamos lá, Breno, qual o seu palpite? Placar, né? Porque todo mundo imagina uma goleada do Paris Saint-Germain contra o Botafogo. Então vamos de placar. Qual é o placar de PSG e Botafogo com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes? Para mim, 2-1 PSG, Batista. Olha, o Breno tá econômico, hein? 2-1, então não teremos goleada. E para você, CH? Paris atropela, 3-0. 3-0 é goleada ou 3-0 é placar clássico em CH? Clássico. Eu falei de atropelamento. Vai fazer 3 e vai criar 10 oportunidades claras. Tá certo, você falou de atropelamento e não goleada. Tá bom, então, CH, um abraço para você e até
amanhã, CH. Para você também. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ô, Breno, dá um destaque final aí, né? Faz tempo que a gente falou aqui de Guarani e Ponte. Você, aliás, esteve hoje lá no estádio Brinco de Ouro. 15 segundos aí de cada time. Bom, Batista, o Guarani está se preparando, tem a volta do Bilu como principal novidade, a gente pode dizer assim, porque ele saiu contundido no intervalo do jogo com dores no ombro na vitória sobre o Itabaiana. O Guarani vai voltar a campo pela Série C, não neste sábado, no outro, contra o CSA, às 5 da tarde no Brinco. Pela Copa Paulista, o Guarani vai jogar no sábado contra o Primavera, 3 da tarde, lá em Dayatuba. E a Ponte Preta teve um jogo que mudou, Batista, o jogo contra o Tombense, seria no dia 5 de junho, um sábado, às 7h30 da noite no Majestoso. Esse jogo mudou de dia, vai ser numa segunda-feira, dia 7, também às 7h30 da noite, Batista. Final de programa, vem a Esporte em Debate Nacional, tchau! Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.